Oi pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje a gente vai falar sobre o Everdell, o jogo publicado lá fora pela Starling Games e foi trazido esse ano pela Galápagos Jogos. Esse jogo ele é um jogo muito estratégico. Ele também é comparado com outro jogo de grande sucesso que é o Wingspan. Eles são hoje atualmente o número 1 e o número 2 no BGG, nos jogos de família, e vocês vão entender aqui um pouco por quê. Antes de começar a falar o que eu acho um pouquinho do jogo, eu vou explicar um pouquinho como é que joga, bem por cima mesmo. Eu não vou entrar em detalhe, pormenores aqui de como são as regras, mas vai dar para entender bem como é que joga e depois eu vou falar um pouquinho o que eu acho desse jogo. Bom, no Everdell, para fazer o setup inicial, você coloca o tabuleiro aqui em cima da mesa, você embaralha as cartas e abre 8 cartas para formarem a campina aqui do jogo, onde os jogadores poderão adquirir essas cartas e construir diretamente para sua vila. Essa aqui é uma espécie de mão aberta que você tem, além das cartas que você tem inicialmente em sua mão. Além disso, você também embaralha os locais de floresta. Esses locais de floresta eles podem variar de acordo com o jogo, porque vem uma série de cartas dentro da caixa que você embaralha e coloca aqui aleatoriamente. Então esses espaços vão variar. Além disso, aqui no tabuleiro você tem os espaços básicos de recurso, você tem os eventos básicos e você também distribui 4 eventos especiais, que geralmente esses eventos no jogo base eles estão linkados a algum personagem e a algum local. Por exemplo, aqui está linkado ao escultor de madeira e à capela, ao ambulante, armazém, professor e universidade, monastério e andarilho. Então, nesse jogo, você começa com 2 meeples, 2 trabalhadores, e aqui nós temos os diferentes personagens. Eu estou aqui com os esquilos, mas nós também temos os ratos, o passarinho aqui já é da expansão Belfair, temos o ouriço, a tartaruga, e também temos o outro personagem aqui da expansão, que é o sapo. Eu acho que são todos esses. Então você começa com 2 personagens no início do jogo, 2 trabalhadores, e você pode adquirir mais trabalhadores durante o jogo. Você adquire uma vez quando você passa da estação, que é quando a gente começa no final do inverno, e quando a gente passa para a primavera a gente ganha mais um trabalhador. Quando muda da primavera para o verão, mais um. E do verão para o outono a gente ganha os 2 últimos trabalhadores. Essa mudança de estação ocorre quando você basicamente não tem mais nenhuma opção do que fazer durante a sua rodada, ou se estrategicamente for interessante. Então, assim, por mais que eu ainda tenha alguma jogada na mão, tenha alguma carta que eu possa construir na minha vila, ou tenha de repente, algum recurso que eu ainda posso coletar, mas eu enxerguei que de repente seria mais interessante eu passar do verão para o outono para coletar um evento antes que um oponente, isso é válido também. Então, assim, é uma questão de você maximizar as suas rodadas. Quando eu falo em construir a vila, nesse jogo, nós podemos construir uma vila de 5x3, ou seja, a nossa vila ela pode ter 15 cartas. Então você vai montando aqui a sua vila, e quando você completa as 15 cartas, você não pode mais remover cartas da sua vila, a menos que algum efeito dessa carta diga especificamente que você pode remover aquela carta da sua vila. Do contrário, ela fica para sempre ali. E nós temos 4 tipos de construção que nós podemos colocar na nossa vila. Nós temos a construção, são 2 tipos de construção e 2 tipos de personagens. Nós temos a construção singular, nós temos a construção básica, construção comum, nós temos a criatura comum e a criatura singular. A diferença básica entre elas é que a criatura comum e a construção comum nós podemos ter diversas na nossa vila. E a construção singular e criatura singular nós só podemos ter uma em cada espaço, em cada vila. Então, assim, a arquiteta que eu tenho aqui, vou colocar aqui mais próximo, a arquiteta é uma criatura singular, então eu só posso ter um desse personagem na minha vila. Além disso, essas construções singulares também podem gerar pontos para a gente no final do jogo, no início do jogo, de acordo com o tipo.
tanto as construções quanto os personagens, na verdade, porque nós temos alguns tipos de cartas. Nós temos as cartas com esse símbolo aqui, de uma bolsinha. Essa bolsinha quer dizer que esse efeito ele é feito imediatamente assim que você baixa a carta. Então você faz aquele efeito e não refaz aquele efeito nem mais uma vez no jogo. Tem esse símbolo aqui da planta, que você faz esse efeito assim que você baixa a carta, mas também você faz esse efeito quando você muda da estação, do inverno para a primavera e do verão para o outono. E também esse efeito ele pode ser ativado mais algumas vezes, dependendo de efeitos de outras cartas. Nós temos essas cartas roxinhas, das flores roxas, que é de prosperidade, que geralmente são pontos no final do jogo. E nós temos essas cartas azuis, que geralmente são cartas que ajudam você a construir uma engine durante o jogo e geralmente lhe dão mais cartas ou lhe dá mais recursos. Por exemplo, aqui eu tenho na minha mão a carta da juíza. Quando jogar uma criatura ou construção, você pode substituir um recurso qualquer por qualquer outro. Então, assim, esse tipo de carta ele ajuda a desbloquear o seu jogo. De repente, você precisa construir, colocar um personagem na sua vila, e os personagens você sempre, para colocar ele na sua vila, você gasta as frutas. E você tem 2 frutas e um seixo. Então, você pode substituir uma fruta por um seixo utilizando a carta da juíza. Já aproveitando que eu falei das frutas, nós temos 4 tipos de recursos aqui nesse jogo. Nós temos as frutas, essas berries aqui, que são utilizadas apenas para fazer os personagens. Nós temos os seixos, que é o recurso mais escasso do jogo. Nós temos essas resinas e também temos as madeiras. Os seixos, as resinas e as madeiras são feitos nós utilizamos para fazer as construções. Somente as frutas que são utilizadas só para os personagens. Então, com essas cartas você consegue pegar mais recursos, porque a gente começa com uma quantidade limitada de trabalhadores. Então, assim, para algumas pessoas esse jogo pode parecer travado, mas essa trava dele é proposital. E agora eu já estou entrando um pouquinho falando do que eu acho do jogo, né? Porque essa é uma trava proposital. E eu acho um jogo bem inteligente porque esse jogo depende da sua leitura, do que tem em disposição na campina, da sua mão e de como você pode maximizar a sua jogada. Às vezes você não tem muita opção de acordo com as cartas que tem aqui, mas às vezes tem a opção e você simplesmente não está enxergando. Porque como você começa com uma quantidade limitada de trabalhadores, você pode parecer que não tem muito o que fazer. Você vai coletar, digamos aqui, numa primeira rodada 3 madeiras, depois você vem aqui 2 resinas, e aí você olha para suas cartas na mão e pensa que não dá para construir muita coisa, porque ficam faltando recursos. Mas um dos primeiros pontos nesse jogo, um dos pontos-chave, é você primeiro olhar o que você tem na mão, olhar o que tem disponível na campina, e ver o que você pode construir e que lhe traga mais recursos ou que lhe dê desconto de recursos. Porque dessa forma você consegue estender ainda mais as suas estações. Então, assim, às vezes, se você, em uma estação, na primeira estação do inverno, você pode ter 4 jogadas e um oponente seu pode ter 2 jogadas. Mas isso não necessariamente vai ser bom. Isso vai depender muito, como eu falei, da estratégia, porque às vezes o seu oponente escolhe passar para uma outra estação mais rápido, mas ele acaba pontuando mais lá na frente porque ele pega mais eventos. Os eventos. Como é que esses eventos são pontuados? Os eventos básicos, eles são pontuados quando você tem 3 cartas desse tipo aqui na sua vila, que é o dessa sacolinha aqui. Eu estou falando aqui esse símbolo sacolinha, florzinha roxa, porque cada uma tem um nome específico, mas eu não lembro esses nomes. Então, quando você tem 3 desse tipo aqui da sacolinha, você pode vir com o seu meeple aqui e colocar ele aqui para pegar esse evento para você. No final daquela estação que você colocou, o meeple volta para você, junto com esse evento. Nesse aqui são 4 de plantas, nesse aqui são 3 da patinha e esse aqui são 3 do pergaminho. Essa mecânica do meeple voltar para você, ele acontece quando você passa de estação. Então eu coloquei meus 2 meeples aqui, continuo fazendo as jogadas com as minhas cartas,
E aí, a partir do momento que eu falo, pronto, eu quero passar de estação. Digamos que eu estou no inverno e vou passar para a primavera. Então, quando eu falo isso, eu pego todos os meus meeples que tem aqui no tabuleiro, pego o meu meeple aqui que está aqui na primavera e, como adicionar o efeito da primavera, eu aciono todas as cartas de planta da minha vila. Então, digamos que eu tenha a carta aqui da fazenda. Eu vou receber mais uma berry, mais uma frutinha dessa aqui, quando eu mudar de estação. E assim vai seguindo o jogo até que todos os jogadores tenham terminado a última estação no outono. Não necessariamente você vai conseguir finalizar os 15 espaços da sua vila, mas é muito comum que os jogadores consigam finalizar essa sua vila. E até melhor que você consiga maximizar a sua vila para que você tenha mais pontos. E é interessante também que você preste muita atenção nas suas cartas para que elas conversem entre si. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do castelo, que ele dá pontos no final do jogo. O efeito do castelo para cada construção comum na sua vila, você ganha um ponto de vitória. Então é interessante que se você, digamos, comece com o castelo ou pegue com o castelo na primeira metade do jogo, você já pense em colocar mais construções comuns na sua vila para que isso maximize os seus pontos lá na frente. Então é muito importante você estar atento a isso. Também é importante você estar atento ao timing para pegar eventos, porque esse jogo costuma ser um jogo muito apertado ali na pontuação. Então esses eventos podem fazer a diferença ali no fim. E também, de acordo com a sua estratégia, você enxerga se esses eventos aqui especiais eles fazem sentido. E uma das críticas que eu tenho ao jogo base é exatamente porque esses eventos especiais eles estão ligados a personagens e a construções. Então acaba que torna eles muito específicos e muito difíceis de conseguir. Eu tenho aqui a expansão Belfair e num vídeo futuro eu posso falar um pouquinho dela para vocês. Então assim, para mim a expansão Belfair ela corrige, já torna o jogo mais fluido, porque esses eventos especiais eles não são mais ligados a um personagem ou a uma construção específica. Por exemplo, se você tem 5 personagens, 5 criaturas comuns, você consegue pegar um evento, eles são mais simples de pegar e eles se encaixam melhor na estratégia de uma forma geral, porque esses aqui você tem que seguir a sua estratégia e se você mudar muito ela durante o jogo só para encaixar num evento, você vai acabar bagunçando aquele seu jogo que você vinha pensando. Além disso, no jogo Belfair, outra coisa que ele corrige é que ele te dá mais espaços para colocar e tem uma mecânica de troca que eu acho bem interessante. Aqui no tabuleiro, outros espaços que nós temos são esse espaço aqui que ele só abre no outono, que é a jornada, que eu descarto a quantidade de cartas que tem aqui. Então, por exemplo, eu posso descartar 5 cartas e vir aqui para pegar 5 pontos de vitória, 4 cartas para pegar 4 pontos de vitória e assim sucessivamente. Uma coisa importante desses espaços que eu não falei para vocês é que esses espaços que tem um círculo completo, só pode vir um meeple por vez. Esses que têm o semicírculo podem ter vários meeples ao mesmo tempo de vários jogadores. Esse outro ponto aqui permite que você venha aqui, que é o refúgio, permite que você venha aqui e você pode descartar qualquer carta da sua mão e para cada 2 cartas que você descartar, você pode ganhar um recurso. Então isso também é uma forma de destravar o seu jogo. Então assim, uma coisa que eu gosto muito do Everdell é que ele é um jogo bem estratégico. Apesar de ter eu vou dizer que é um pouco do fator da sorte, de acordo com as cartas que são dispostas, mas eu acho que esse fator ele é diminuído porque você tem a carta da sua mão, as cartas da sua mão e você também tem a campina, que é uma espécie de mão conjunto, comunitária. Então são muitas cartas à sua disposição para que você faça a sua estratégia. Então eu não acredito muito que esse jogo seja na base da sorte. É um jogo bem estratégico e depende da sua visão de jogo para que você consiga desbloquear e conseguir andar nesse jogo. E aí é claro que às vezes tem cartas, por exemplo, de floresta que são melhores que outras, que vão vir aqui, mas todos se encaixam perfeitamente de acordo com uma estratégia que você faça. Ele é um jogo que ele não tem tanta interação entre os jogadores, você joga montando a sua vila, mas ele tem
aquela questão de você pode atrapalhar um outro jogador pegando uma determinada carta da campina que você vê que se encaixa na estratégia do outro jogador. E falando nisso da vila, por que esse jogo ele é comparado muitas das vezes com o Wingspan? Se você já jogou o Wingspan você vai ver que ele também tem um tabuleiro individual e que você constrói, você coloca as suas aves ali dispostas em um formato 5x3 também. Então é o que eles chamam de tableau building. Então que você vai construir também uma espécie de vila com aquelas aves. Então isso vai acontecer aqui também. Então tem essa similaridade com o Wingspan. Eu não vou entrar muito nessa comparação agora, isso pode ser um vídeo também que eu possa fazer no futuro, mas eu acho o Everdell bem mais fluido e menos travado que o Wingspan, porque além de ter a mecânica de construção da vila, você também tem os trabalhadores à sua disposição para que você pegue recursos. No outro você depende apenas dos pássaros e do draft que você vai fazer desses pássaros. Então muitas vezes você fica travado, mesmo você comprando mais cartas, mas você fica travado e às vezes você nem consegue comprar muitas cartas. Então eu acho que esse jogo depende muito mais da sua visão para poder destravar do que de sorte durante o jogo. Então, assim, esse jogo, ele tem uma arte belíssima e, assim, como eu falei para vocês, eu gosto muito de tema. E esse tema, ele conversa comigo tanto quanto o Root. É aquele tema de criatura das florestas, é uma coisa bem legal. E se você pegar o manual, tem um textinho ali para você ler, explicando um pouquinho sobre a história de Everdell. E isso faz você engajar ainda mais no jogo. Então, ele é um jogo muito bacana e que eu acho que ainda vai crescer muito aqui na comunidade do Brasil, porque a Galápagos no ano de 2022 vai trazer 3 expansões, vai trazer a Belfair e vai trazer mais outras 2 expansões que já tem lançado lá fora. Fora que tem mais 2 expansões que saíram do Kickstarter esse ano e que possivelmente no futuro também venham para o Brasil. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse jogo. E então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, falem aqui embaixo se vocês já jogaram, se vocês têm curiosidade de jogar o Everdell, o que vocês acharam do Everdell, o que vocês gostam, o que vocês não gostam desse jogo, e podem deixar suas sugestões aí para próximos vídeos. Valeu e até a próxima!